You taste like candy. Come on, let me get a bite. I got the walls of red. Yeah. Come on, let me get inside and let me you don't know what you want till you try it all. Agora, gente, hora de falar sobre lucratividade. Nós vamos conversar com a Malu, ela que é coach. Malu, vamos ser positivos, vamos dizer que já passou a pandemia, está no finalzinho. Agora, como nós podemos aumentar o lucro das nossas empresas? Então, Rose, agradeço mais uma vez pelo convite. Em minhas mentorias, eu sempre falo para os meus clientes: quer ganhar dinheiro, começa a organizar a sua empresa. O lucro vem de uma boa organização. No vídeo passado, nós falamos de organização do tempo e nós falamos também que o tempo é o produto mais caro que tem hoje, né? E é o produto, se nós olharmos na empresa, é onde está tendo mais prejuízo, está jogando dinheiro fora, perdendo tempo. Então, como nós vamos falar hoje de organização de uma empresa, eu aplico sempre um método simples, uma ferramenta que nós chamamos de FOFA, carinhosamente de FOFA. É análise de SWOT. Toda organização começa com uma análise. E essa análise, eu falo que até uma criança consegue fazer. Então, não precisa ser formada em administração, nem gestão, para fazer essa análise. E é isso que eu vou ensinar hoje a pessoa a começar a olhar para a sua empresa para organizar e ganhar dinheiro. Então, essa análise é muito simples. Por que FOFA? Em português, que você vai olhar as suas forças. Quais são as forças que eu tenho na minha empresa? O que quer dizer isso? Quais são os pontos positivos da minha empresa? Com o que eu posso ganhar? O que eu tenho de bom na minha empresa que eu posso ganhar mais, ter mais lucratividade? Então, com as forças, nós buscamos as oportunidades. Então, o que eu aconselho o empresário a sentar agora e fazer? Essa crise, eu sempre falo, toda crise você tira bons ensinamentos. A crise nos ensina muito. Então, agora é sentar e olhar para a sua empresa como um todo e perguntar qual é o ponto positivo, quais são os pontos positivos e perguntar a si mesmo o que eu tenho de positivo que eu posso agregar na minha empresa. Ver as qualidades, né? E porque quando você tem uma qualidade, você pode desenvolver aquilo para ficar expert no assunto. Excelência, né? Então, eu falo sempre de empreendedorismo criativo nas empresas e isto é um exemplo espetacular de criatividade. É olhar para si mesmo, olhar para a sua empresa e analisar, buscar dentro da empresa onde você pode crescer, quais são os seus pontos positivos. Porque muitas vezes o empresário ele está tão focado nos problemas que ele não olha os pontos positivos dele e da sua equipe. E isto é o primeiro ponto para ganhar dinheiro. Aí, gostei da dica. E a segunda fase seria corrigir as falhas, né, Malu? Porque, realmente, se o foco está nas falhas, fica só olhando falha, não. Você tem que olhar o que você tem de bom. Mas as falhas precisam ser resolvidas. Aí nós vamos falar, então, a análise de SWOT, ou o FOFA, como nós falamos, nós analisamos os pontos positivos e buscamos as oportunidades. Por isso que é FO, forças e oportunidades. E FA, fraquezas e ameaças. Por isso que a gente carinhosamente chamamos de FOFA. E aí você começa a olhar quais são os pontos negativos da minha empresa. O que é fraco aqui dentro? É o atendimento? Sou eu? São os meus funcionários? É a iluminação? É a falta de estacionamento? É o ponto em si? Ele começa a analisar a sua empresa como um todo e coloca no papel. Não adianta apenas olhar para a empresa e não colocar no papel.
coloque tudo no papel. Ele faz essa análise. E aí ele vai descobrir o que está ameaçando a empresa dele, o que está fazendo com que ele perca dinheiro, que pode até fechar a empresa. Eu costumo dizer, Rose, sempre que são as pequenas pedras que nos derrubam. E na empresa são os pequenos erros. Então, empresário, pequeno empresário, médio empresário, olhe para os pequenos erros da sua empresa. Porque são esses pequenos erros que muitas vezes nós não damos valor, é que nos ameaça. Porque são os detalhes que fazem a diferença, né? Detalhes. Então, eu já passei por isso, eu falo com propriedade, porque eu já passei por isso. Eu já tive pequena, média e grande empresa. E eu não dei valor para os pequenos detalhes. Um exemplo, assim, a iluminação ruim. Um erro que nós percebemos, eu comecei a observar as pessoas, depois que eu comecei a dar mentoria, eu comecei a observar as empresas. Primeira coisa, quando o empresário está notando que o dinheiro não está entrando como ele gostaria, que está faltando dinheiro para pagar, a primeira coisa que ele faz é diminuir a iluminação. Desliga a lâmpada para não gastar a luz. E aí ele passa uma impressão terrível, horrível para o cliente. Está falindo. Porque o local tem que ser iluminado. É a mesma coisa. A iluminação é interessante isso que você falou. Um lugar mais intimista, acolhedor, um pub, uma iluminação bem fraquinha, gostosa. Agora, quando é alguma coisa objetiva de vendas, de comércio, muito bem iluminado, imagino. Sim. Como eu sou formada também em artes visuais, em artes nós aprendemos assim sobre luz, som e cor, né? Como isso tem influência em toda a nossa vida. Na empresa, influencia muito. Uma cor influencia demais na empresa. A luminosidade, a iluminação, ela precisa ser adequada para cada tipo de empresa. Cada ramo, né? Som. Olha, eu vou contar uma história para vocês bem rapidinho de um som. Eu tinha uma empresa onde nós colocamos... O hábito muitas vezes nos prejudica. Um dia um cliente chegou para nós e falou assim, se vocês não tirarem esse pagode daqui, eu não venho mais aqui. Eu falei, pagode onde? Ele falou assim, todo dia tem pagode aqui. E aí eu comecei a perceber que realmente estava tocando só pagode, porque nós tínhamos uma rádio própria, né? E aí eu percebi que era pagode todos os dias. E nós mudamos, colocamos vários tipos de música e mudou. Aí muitos clientes vieram falar, ainda bem que vocês tiraram. Tá vendo como pequeno detalhe? Detalhes, às vezes o cheiro, né, da empresa. São vários fatores que podem interferir. Então, essa análise é o primeiro passo para todo empresário tem que fazer, principalmente se for pequena empresa, analisar a sua empresa com essa técnica de análise de SWOT. Se você não sabe o que é análise de SWOT, encara como FOFA. Forças, oportunidades. As forças e as fraquezas estão sempre dentro da sua empresa. Forças, você busca oportunidade para aumentar a sua empresa, aumentar a sua lucratividade. Fraqueza, que também está dentro da sua empresa, ameaças, então são externas. Então aí você procura solucionar esses pontos fracos e aos poucos você vai organizando a sua empresa e você vai voltando a sua empresa para os trilhos. Que coisa boa, né, gente? Pós-pandemia, vamos falar assim de uma forma positiva e vamos ganhar dinheiro agora. Essa é a hora. Malu, muito obrigada. A gente se vê no próximo programa. Até lá.